Alexandre Calé, sou advogado especializado em condomínios, gravando mais essa videoaula para passar conhecimento aos colegas da área de condomínios, né? O assunto de hoje é um assunto bastante interessante e existem muitas dúvidas por parte de síndicos, administradores, como tratar desse assunto. Muitos têm até receio, né, de enfrentar esse problema, e é uma coisa simples. O assunto hoje é acessibilidade. Acessibilidade nos condomínios. Vamos lá. O que é acessibilidade nos condomínios, nos prédios? Quando a gente fala de acessibilidade, logo a gente imagina um condômino de cadeira de rodas, por exemplo, né? Então, é natural que o ser humano é assim, ele olha, né, visualmente, ele fala, aquela pessoa precisa de acessibilidade. Mas a acessibilidade não é necessariamente física, ok? Daí que vem a confusão e muitos síndicos e administradores acabam violando certos direitos, né, dessas pessoas. A Constituição Federal de 88 do Brasil tem vários artigos que protegem, né, as pessoas com direito à acessibilidade. Nós temos o artigo 5º, tem vários artigos. Resumidamente, a Constituição Federal ela protege o quê? O direito de locomoção, ela protege o direito de igualdade das pessoas, ninguém pode receber tratamento diferenciado, ok? E principalmente o direito da dignidade da pessoa humana. Então, a nossa Constituição Federal, no todo o território brasileiro, ela dá essa proteção. Então, quem é vítima de um ato de preconceito, discriminação, desigualdade social, não inclusão social, está tendo o seu direito violado pela lei maior que é a nossa Constituição, ok? Então, vamos lá, o que é acessibilidade? Primeiro tem a pessoa com deficiência, né? O portador de deficiência, né? E depois tem a pessoa com mobilidade reduzida. Ok, houve em 2015 a junção de todas essas legislações esparsas, estaduais, municipais, enfim, e foi criado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é assim que chama, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ao lado vocês vão ver o número da lei, né, e podem pesquisar depois. A lei é uma lei federal, número 13.146 de 2015, quer dizer, ela já está em vigor, né, estamos em 2018. Então, esse estatuto, ele já define, logo nos seus artigos, os senhores vão ver aqui ao lado, ele já define o que é o conceito, o que é uma pessoa portadora de deficiência, depois vocês leem com calma. E o que é uma pessoa com mobilidade reduzida, né? Então, resumidamente, uma pessoa portadora de deficiência é aquela pessoa que tem uma deficiência física, né? Geralmente um cadeirante, uma deficiência visual, são todos os nossos 5 sentidos, não é isso? Pessoa com mobilidade reduzida. O que é uma pessoa com mobilidade reduzida? Uma pessoa com mobilidade reduzida, dando um exemplo bem grosso, né? Quem mora em região metropolitana entra no metrô e lá tem aquela plaquinha, né? Aqui ao lado eu vou colocar. Então tem a mulher com criança de colo, tem a lactante, tem a pessoa obesa que precisa de um assento diferenciado, né? Tem idosos, né? Tem a pessoa lá que está... Então essas pessoas elas têm a mobilidade reduzida, elas às vezes um simples subir e descer de escadas para uma pessoa dessa, ficar em pé, causa uma sensação de dor, né? Causa um desafio maior do que uma pessoa que aparentemente é saudável, né? Então até mesmo uma mulher lactante, por exemplo, né, tem que, né, carregar o filho, tudo, é uma pessoa que tem a mobilidade reduzida. Às vezes abriu a porta de um carro, nessas vagas apertadíssimas de garagem, a gente já vai falar sobre isso. Então o conceito de mobilidade reduzida é alguma coisa que aquela pessoa tem que diferencia ela de uma pessoa aparentemente saudável. Então ela não consegue fazer às vezes um movimento rotacional, a pessoa tem um problema na coluna, ela não consegue sair do carro. Por isso que quem vai diagnosticar se uma pessoa tem mobilidade reduzida ou não, quem vai dizer se aquela pessoa tem uma necessidade física, motora, se ela tem uma dificuldade especial, esse alguém não é eu, não sou eu, é o Dr. Calé, advogado. Quem vai dizer é o especialista, é o médico, né, em cada área. Então o atestado médico vai dizer se aquela pessoa precisa de uma necessidade, qual é o tipo da CID, da doença, né, da patologia e o que ela precisa, né, quais são as dificuldades motoras dela do dia a dia, né? Então, já começa por aí. Os síndicos e administradores, eles não têm que ficar
quebrando cabeça em esse caso merece acessibilidade, esse caso não merece, esse caso pode, esse caso não pode. Não são as pessoas competentes para falar sobre isso. Eles precisam analisar a documentação. Eles precisam conferir um atestado médico, ver se não está vencido, um receituário, e se tiver dúvidas, pedir para que o especialista esclareça, né? Só essa é a função do síndico, analisar os documentos, ver se não é fraude, tem muitos casos de fraudes, né? Abusos. Muitos síndicos e administradores logo, às vezes até identifica que a pessoa precisa da acessibilidade, mas fala, olha, meu condomínio não tem dinheiro. Eu não vou fazer um rateio, fazer um elevador que custa tanto, uma rampa. Não tem vaga disponível na garagem. A construtora, incorporadora me entregou 3 vagas, é aquelas. E tem 10 pessoas querendo. Geralmente são essas as justificativas, não é isso? Errado. Por que errado? Porque a lei de acessibilidade, ela determina que sejam rompidas, eliminadas as barreiras arquitetônicas, os obstáculos. O que é ser um condomínio acessível? Condomínio acessível é aquele que você entra desde a via pública, desde a rua, normalmente, sem esforço, uma rampa, você acessa seu apartamento, elevador, garagem, todo o percurso. Chega no seu imóvel, entra no seu imóvel, descansa, e no dia seguinte você sai do seu imóvel sem ninguém precisar de te ajudar, um auxílio, alguém te carregar no colo. Um condomínio acessível é esse, é aquele condomínio que elimina todas as barreiras, os obstáculos arquitetônicos. Quais obstáculos? Não sei. Cada prédio tem um obstáculo. Tem prédios que eu já vi que tem degraus que até pessoas que têm, né, uma saúde, jovens, são íngremes, né? Rampas. Tem condomínio que faz rampa de acessibilidade que o cadeirante, olha, não tem como, né? Então, inclusive, para você saber se o seu condomínio é ou não acessível, né, é simples. Existe uma norma técnica para isso, né? Existe uma norma técnica da ABNT, que é a 9050, tá? Essa norma técnica, ela traz tudo. Ela fala quanto tem que ter de inclinação, se tem que ter corrimão, se tem que ter piso tátil, se tem que ter qual é a distância, qual é a abertura da porta suficiente. Então existe norma técnica que fala como fazer no seu condomínio um condomínio acessível. Você quer descobrir como, né? Contrate um especialista, uma empresa que vai trazer essa acessibilidade de acordo com a norma técnica. E não é caro, né? Diferentemente do que muitos alegam, não é caro. Existem soluções simples, já tive casos aqui no escritório de condomínios que bastou colocar uma rampa de acesso na rua, né? Removível, né? O zelador ia, retirava, colocava, né? Quando precisava. Situações simples, né? Uma coisa que eu tenho observado é que tem muitos administradores e síndicos que ficam teimando. Eles já falam que não vão fazer antes de saber quanto vai custar. Às vezes a acessibilidade não é tão cara assim quanto se imagina, ok? Quais são as consequências se você não faz um prédio, um condomínio acessível? O que acontece, né, com o seu condomínio? Acontecem 2 coisas. Ou quem tem acessibilidade entra com uma ação, contrata um advogado, entra com uma ação na justiça e ganha a ação, porque é um direito, está na lei, provou que precisa da necessidade. Provou o seu direito, é causa, né, como costumam dizer, causa ganha, o juiz vendo as necessidades de cada caso, as provas, lógico, estou resumindo aqui, mas a tendência é ser procedente a ação e a condenação do condomínio uma condenação, uma multa diária, uma obrigação de fazer em construir uma rampa, um elevador, fornecer a vaga da garagem, etc. Então, primeiro vem uma condenação, uma obrigação, né? Comprar o elevador sai mais caro na justiça, né? Tem um processo, tem custas. E também a questão dos danos morais, né? Porque essas pessoas, o que acontece? As pessoas que precisam da acessibilidade, elas costumam ser humilhadas, né? Ninguém quer passar por essa humilhação, né? Ninguém pede para precisar de uma acessibilidade, ainda que simples. Então isso gera sim danos morais. Os tribunais contemplam, lógico, existem casos que são abusos mesmo, mas a grande maioria dos casos é identificado o prejuízo e o tribunal contempla como indenização moral. E quem vai pagar tudo isso é o condomínio, não é? Menos a pessoa que está entrando com a ação. Por quê? Porque todos nós temos aquilo que chama direito à moradia digna, não é? Está na lei maior. E todos nós temos o direito de ir e vir, né? Direito à liberdade de ir e vir. Mas meu condomínio não tem acessibilidade, meu condomínio é antigo. Uma das perguntas que fazem. 57 e 58 eles dizem isso. Os condomínios antigos eles têm que se adaptar
né? Não é porque o meu prédio é antigo que eu não posso ter acessibilidade. Existem inúmeras soluções de arquitetura e engenharia. Dá para fazer, né? Arquitetura e engenharia são estudos fabulosos que você consegue fazer, né? Tem um custo para isso. Recomendável até mesmo levar numa assembleia para falar, né? O condomínio, ele acaba sendo valorizado, né? O patrimônio valoriza, né? Um condomínio acessível, amanhã, outra pessoa que tem acessibilidade procura um condomínio desse, né? Para comprar. Valoriza o patrimônio de todos, né? Do condomínio como um todo. Então o síndico não pode pensar nisso como uma despesa, né? Ele tem que enxergar isso lá na frente, é um investimento, é um condomínio. Amanhã vem um visitante, né? Vem um parente querido te visitar, é uma pessoa, é um idoso, é um cadeirante, você quer visitar, né? O seu condomínio não é acessível, ele já não, né? Não pode compartilhar contigo. Então a acessibilidade, ela tem muito a ver com isso, né? A dignidade da pessoa humana. E quais são os percentuais de acessibilidade, né? Por exemplo, prédios com garagens apertadíssimas, né? Poucas garagens localizadas próximas aos elevadores, aos locais de fácil acesso, né? Olha, o estatuto, ele não limita, não há um limite, ele nem poderia fazer isso. Então, é quantas vagas forem necessárias, é quantas rampas forem necessárias, é o que for necessário, né? Não é quantidade o problema é ser acessível. E algumas leis municipais colocam até alguns percentuais, como aqui em São Paulo, por exemplo, né? E por fim, né, tem o Estatuto do Idoso, né, que também é uma lei, né, 10.741 de 2003. Então ele fala, né, que o idoso tem um percentual de 5% de vagas, né, tanto vagas públicas, né, na rua, drogaria, farmácia, quanto vagas particulares, privativas. Portanto, senhores, o assunto é vasto, tem muitas outras peculiaridades aí, mas em suma, essa é a questão da acessibilidade no Brasil. É lei, quem precisa, né, tem uma mobilidade reduzida e quem tem uma deficiência, tem um problema. E só deixar isso por último, a acessibilidade, a pessoa às vezes ela só não nasce com essa necessidade, né? Às vezes ela, durante a vida, ela compra um imóvel saudável e sofre um acidente, vem a sofrer um acidente automobilístico, por exemplo. Então ninguém nunca sabe o dia de amanhã. Então os síndicos, os administradores têm que ser solidários a essa questão, né, sem discriminação e tentar fazer atender a todos, né? Porque o condômino com acessibilidade, ele também paga o condomínio, né? Ele também tem direito a acesso a salão de festas, piscina, ok? A quadra e todas as áreas do condomínio, né? Então, assim como ele tem direito, tem que pagar o condomínio, ele também tem direito de circular livremente pelo condomínio, ok? Essas foram algumas dicas. Abaixo terá meus contatos, quem precisar mandar e-mail, tirar mais algumas outras dúvidas e façam acessibilidade nos seus condomínios, tá bom? Que vocês estarão de acordo com a legislação e com a dignidade da pessoa humana, ok? Muito obrigado.